Olá, bom domingo a todos. Hoje, domingo, passei a semana toda meditando nos, nos acontecimentos dos últimos dias e eu contemplei aqui que desde que nasci fui pensando nas coisas que se falam sobre a existência de Deus, sobre as religiões que ficaram na terra. Em primeiro lugar foi a primeira religião que nós tivemos foi o judaísmo. E agora no Novo Testamento tivemos o cristianismo, onde Jesus veio trazer a existência de Deus, que até antes ninguém tinha realmente compreensão do que era Deus. E Jesus veio ao mundo, se fez carne, habitou entre nós e falando para os doutores da lei que ele era filho de Deus. E os homens daquele tempo, que eram doutores, conhecedores do Antigo Testamento, da lei de Moisés, ficaram observando como é que um homem poderia ser filho de Deus sendo carne. E eu quando chegou no século XX, nasci no ano na década de 50 e comecei a contemplar, ouvir falar das coisas do cristianismo, das coisas das religiões que nos apresentaram. E eu sempre vi Deus como único e verdadeiro, a Bíblia como o manual de instrução do ser humano, como ele foi criado desde da criação até os dias de hoje. Ficou a Bíblia como nosso guia para nos instruir como é que um ser humano pode se transformar na imagem e semelhança de Deus. E eu fiquei essa semana contemplando, foram 6.000 anos da criação até hoje, 4 anos do Antigo Testamento, 2.000 anos do Novo, e ficamos com 4 religiões oficiais no planeta: o judaísmo, o islamismo, o catolicismo e o protestantismo. A mais nova religião oficial é o protestantismo, fundado por Martinho Lutero. E eu ontem, conversando com pessoas no local de trabalho, encontrei com 2 pessoas e comecei a conversar com eles sobre o grande problema do conhecimento. O judaísmo se conhece como o verdadeiro porque seguem a lei de Moisés, não acreditam em Jesus Cristo. O islamismo, que é da tribo de Ismael, conhece o Antigo Testamento e não receberam Jesus como o Messias prometido. O catolicismo, que recebeu Jesus como o Filho de Deus feito homem, se engrandeceu,
ficou um pouco soberbo e erraram no caminho até hoje. Veio Martim Lutero, viu alguns erros do catolicismo e se achou autorizado a criar uma nova religião, a segunda religião do cristianismo. E eu falando com essas duas pessoas falei, só existe um Deus, existe uma verdade. As Escrituras oferecem o caminho, a verdade e a vida, que é Jesus, mas cada um tem sua opinião diferente. Os judeus acham que estão certos no seu conhecimento, o Islã também, da mesma forma, acham que estão certos no seu conhecimento, o catolicismo, que foi aonde Cristo implantou a sua igreja e entregou a chave dela ao apóstolo São Pedro, e apareceu no século XVI Martim Lutero, se achando competente, criou uma igreja independente, teve apoio de alguns, teve Henrique VIII como no momento não aceitou, fazendo a defesa dos 7 sacramentos, mas depois o próprio Henrique VIII foi o seu juiz que obrigou a fazer o casamento dele com Ana Bolena, o segundo casamento dele com Ana Bolena, e então aí começou uma desordem muito grande, e hoje no século XXI temos a maior confusão de toda a história. Cada um acha no seu conhecimento que estão certo. Eu fico pensativo como pode, se Deus é um só e verdadeiro, então existe só uma igreja verdadeira. Como temos várias opiniões, cada um achando que estão certo. O católico, sem dúvida, acha que a sua é verdadeira, não tendo a possibilidade de ter erros nela. Os evangélicos, que se acham compreendendo as Escrituras, tudo nas Escrituras é verdade, mas cada um tem uma opinião diferente, porque quem tem o Espírito de Deus não tem divergência em compreensão, mas quem não tem o Espírito da verdade não entende as Escrituras devidamente inspiradas pelo Espírito. Então, precisamos chegar a um conhecimento que todo mundo que não pode entender que é possível que todos os ensinamentos que o seu conhecimento é só o verdadeiro e não tem um conhecimento verdadeiramente, é preciso renunciar a todos os erros de cada um, começar um conhecimento que a verdadeira religião de Jesus Cristo é aquela que foi fundada por ele no cenáculo de Jerusalém, onde o Espírito Santo deu testemunho da verdade. E todos aqueles que estão hoje se achando dono da verdade não chegará a lugar nenhum. E nós que humildemente seguimos o sofrimento do caminho do Calvário, este pode chegar na hora da decisão, alcançar o perdão e a salvação. Por isso, vamos refletir
Vamos tentar começar com um pensamento diferente, em que é preciso mudar a nossa inclinação e errar a vida inteira e depois chegar o momento da partida para a eternidade, não ter compreendido o verdadeiro caminho que é Jesus, aonde ele falou a mulher do poço de Jacó, que os verdadeiros adoradores não adoram só em Jerusalém, mas em toda parte. Por isso, vamos refletir sobre isso e começar a entender que, apesar dos tempos em que estamos, ainda é possível, porque Jesus nos deu a promessa de estar conosco todos os dias até a consumação dos séculos, e eu vivo nessa esperança que ele prometeu e que nós, conhecendo que somos pecadores, possamos alcançar dele o perdão dos nossos pecados. Tenham todos um domingo feliz, fique com Deus e salve Maria Santíssima, Rainha dos anjos e dos homens. Amém.